Bom, retomando a aula de carboidratos, falávamos de espécies cíclicas, efeito numérico. Aqui vamos ver uma consequência da interconversão entre as formas cíclicas e acíclicas dos M-acetais em solução na conformação do carbono anomérico, tá? De modo que acontece uma variação, né? Altera-se o valor da rotação específica dessas substâncias em solução. Por exemplo, e esse fenômeno é chamado muta-rotação. Se inicialmente eu diluo o carboidrato sólido alfa-D glicopiranose e faço a medição da rotação específica, eu vou notar um ângulo, um valor de alfa-D de mais 112,2 graus. E com o passar do tempo entra-se em equilíbrio e esse valor de alfa-D altera-se para mais 52,5 graus, ou seja, diminuiu. Mas se de início eu solubilizo o açúcar beta-D glicopiranose, eu vou observar a rotação específica de mais 18,7 graus e com o passar do tempo esse valor vai aumentar e a solução vai ficar com o valor de rotação específica alfa-D de mais 52,5 graus. Isso é a muta-rotação. As cetoses, embora menos frequentes na natureza do que as aldoses, também participam de reações importantes na biossíntese de carboidratos e no metabolismo primário e secundário dos organismos vivos. A principal diferença de uma aldose para uma cetose é a presença do grupo carbonila na posição 2 da cadeia principal aqui vertical, como representado aqui para D-ribulose. As cetoses existem principalmente em sua forma cíclica, como M-acetais, assim como as aldoses. Só que nesse caso, o carbono anomérico de uma forma furanosídica ou piranosídica de uma cetose vai ter dois substituintes, uma hidroxila e destacado em verde e um outro substituinte em azul, que era o substituinte do grupo funcional cetona original. As hidroxilas podem estar para cima ou para baixo na forma M-acetal furanosídica, vai depender do carboidrato de origem. Como esse era D, nomeia-se a hidroxila para cima como beta e a hidroxila para baixo como alfa. Além das cetoses e aldoses, existem outros carboidratos estruturalmente modificados. Estes carboidratos tiveram alguma variação no padrão geral de sua estrutura e dividem-se em algumas classes, que serão estudadas a seguir: desoxiaçúcares, aminoaçúcares, carboidratos de cadeia ramificada e glicosídeos. Nos desoxiaçúcares, o grupo hidroxila é substituído por um hidrogênio. Desta forma, temos aqui como exemplo a D-ribose, que teve no carbono 2 a sua hidroxila da ligação horizontal substituída pelo hidrogênio, originando a 2-desoxi-D-ribose. E a L-fucose, que teve sua hidroxila da cadeia vertical principal substituída por um hidrogênio. Mais para frente, veremos que a desoxirribose é um bloco construtor de DNA, ácido desoxirribonucleico. Os aminoaçúcares possuem um grupo amino no lugar de uma hidroxila ou de um hidrogênio, como por exemplo, aqui nós temos a L-dalnosamina, que é uma das partes constituintes do fármaco anticancerígeno a hidrocloreto de dosoxirribosina, tá? Esse aminoaçúcar constitui a estrutura desse fármaco. Bem como a N-acetil-D-glicosamina, um aminoaçúcar bastante abundante na Terra. É o principal componente do polissacarídeo quitina, que forma o exoesqueleto de artrópodes como lagostas e insetos. Quando o carboidrato
possui um substituinte ligado através de um átomo de carbono, ou seja, um grupo alquil no lugar de uma hidroxila ou de um hidrogênio da cadeia principal, disse que ele é um carboidrato de cadeia ramificada, de modo que a D-apiose e a L-vancosamina são carboidratos de cadeia ramificada porque possuem um grupo alquil em sua estrutura. A L-vancosamina ainda pode ser classificada como um aminoaçúcar, porque contém um grupo amino, e um desoxiaçúcar, porque possui também uma hidroxila substituída por um hidrogênio aqui nesta ligação destacada. Os glicosídeos são carboidratos que possuem a hidroxila numérica substituída por um grupo alcoxi, OR, ou SR ou NR, tá? Elas são chamadas de acordo com o substituinte, por exemplo, alcoxi, O-glicosídeos. Se forem substituídos por nitrogênio, são N-glicosídeos. Enxofre, S-glicosídeos. Essa modificação pode ser sintética, de modo que é possível preparar glicosídeos em laboratório através da reação de um carboidrato comum com um álcool em presença de um catalisador ácido. Os disacarídeos são glicosídeos onde o grupo alcoxi ligado ao carbono numérico é derivado de uma segunda molécula de açúcar. Quando hidrolisados, os disacarídeos produzem duas moléculas de monossacarídeos. A sacarose é o nosso açúcar de mesa, obtido através da extração da cana-de-açúcar ou da beterraba. Ela consiste de uma unidade de glicose conectada a uma unidade de frutose, unidas através de uma ligação glicosídica entre o carbono 1 da glicose, posição alfa, e o carbono 2 da frutose, posição beta. Duas unidades de glicopiranoses iguais, conectadas a partir de uma ligação glicosídica, diferem entre si apenas na orientação dessa ligação. Se a ligação for alfa, o disacarídeo é a maltose. E se a orientação da ligação for beta, para cima, consiste na celobiose. A distinta orientação na ligação glicosídica faz com que elas interajam diferentemente com outras moléculas quirais, como, por exemplo, proteínas, de modo que a enzima maltase catalisa a hidrólise da ligação glicosídica alfa na maltose, mas não é possível catalisar a hidrólise da ligação beta da celobiose. Com base nesse princípio, explica-se a intolerância à lactose, uma vez que a deficiência ou ausência da enzima lactase, que hidrolisa a ligação beta-glicosídica do disacarídeo lactose, dificulta sua digestão e causa desconforto abdominal. Essa doença é genética e tratável, com formulações ou através da restrição do consumo de leite na dieta. Agora vamos falar sobre os polissacarídeos. A celulose é a principal componente estrutural da matéria vegetal. Um polissacarídeo composto por unidades de glicose conectadas por ligações covalentes beta-1,4-glicosídicas. A média é de 7.000 unidades de glicose para cada polímero de celulose. A hidrólise da celulose resulta em frações de disacarídeos celobiose, destacados aqui na figura com ligação beta-glicosídica. A razão para a celulose apresentar uma estrutura linear está relacionada à orientação da sua ligação glicosídica beta para cima, que comporta as moléculas de monômeros de açúcares praticamente na mesma direção. Além disso, por serem linear, também favorecem as interações intermoleculares entre cada bloco de polímero e intramoleculares com os monômeros adjacentes, através de interações via ligação de hidrogênio. Sua estrutura rígida e linear a torna útil na indústria, presente em papelão,
material para isolamento e em tecidos de algodão e linho. A maioria dos animais vertebrados não consegue utilizar a celulose como uma fonte de combustível energética, pois eles carecem de uma enzima que hidrolise ligações beta-1,4-glicosídicas. Por isso, o alface não tem valor calórico para nós, mas é uma ótima fonte de fibras na dieta. Os cupins digerem a celulose, madeira, porque carregam no trato intestinal um micro-organismo simbiótico, o protozoário trichoninfa, que secreta a celulase, que é uma enzima capaz de hidrolisar as ligações beta-glicosídicas da madeira consumida pelo cupim. Esse aqui é o cupim e os protozoários dentro dele. Enquanto as ligações beta-1,4-glicosídicas conferem uma estrutura linear e rígida, as ligações alfa-1,4-glicosídicas, que são para baixo, como por exemplo observado aqui na amilose, elas originam uma conformação circular de hélice anti-horária. Nesse caso aqui, a amilose ela é uma hélice enrolada não ramificada. Com o intuito de conhecer um pouco mais sobre a estrutura desses polissacarídeos, ainda podemos classificá-los como homo ou heteropolissacarídeos, pois esses polissacarídeos podem ser compostos por 1, 2 ou alguns monossacarídeos diferentes, em cadeias lineares ou ramificadas. Nesse caso aqui, temos homopolissacarídeos, pois são constituídos de unidades únicas iguais de monossacarídeos, e elas só diferem por serem cadeias ramificadas e cadeias não ramificadas. Ainda temos os heteropolissacarídeos, que são constituídos por unidades monoméricas distintas e podem também ser classificados de acordo com a sua cadeia, que pode ser ramificada ou não ramificada, como por exemplo o glicosaminoglicano, que é um exemplo de heteropolissacarídeo não ramificado constituído por repetições de aproximadamente 5.000 unidades do disacarídeo ácido e hialurônico, cujas unidades monoméricas constituintes são o ácido D-glicorônico e a N-acetilglucosamina. Ainda existem uma outra classe, que são as glicoproteínas. Proteínas geralmente são constituídas essencialmente por aminoácidos, repetições de aminoácidos ligados covalentemente, como será visto mais para frente, na disciplina. No entanto, as proteínas elas podem estar conectadas por ligações covalentes com polissacarídeos ou oligosacarídeos, que são sacarídeos menores. Desta forma, elas se classificam em glicoproteínas, que podem ser O-ligadas ou N-ligadas, na qual o açúcar se conecta à proteína por uma ligação glicosídica, OR, no carbono anomérico do açúcar. Essas formas coloridas, triângulo e quadrados, que são roxinhas, amarelas, azuis, representam os açúcares monoméricos, as unidades monoméricas de sacarídeos que constituem os oligosacarídeos destas glicoproteínas, ok? Mas qual a utilidade dessas glicoproteínas? A superfície de muitas células contém cadeias de oligosacarídeos que as permitem interagir umas com as outras, bem como interagir com vírus e bactérias. Então, essas glicoproteínas são como se fossem transportadoras de informação. Aqui temos alguns exemplos nessa figura de glicoconjugados. O que são glicoconjugados? São diferentes glicoproteínas, tá? Conectadas aqui na membrana celular. E de início a gente tem aqui as que a gente já comentou, que são glicoproteínas que podem que são proteínas ligadas a oligosacarídeos, que podem ser conectadas via nitrogênio ou oxigênio,
Quando conectadas via nitrogênio, são N-glicanos. Quando conectadas via oxigênio, O-glicanos. Essas formas coloridas são os açúcares monoméricos que constituem os oligosacarídeos da glicoproteína. Também temos as proteoglicanos, que são proteínas conectadas por oligosacarídeos, só que precedidas por uma unidade sulfato, tá? E elas também atuam como transportadores de informação entre a parte externa e interna da célula. Vamos fazer os exercícios e ler os capítulos 25 do Atkins, 22 da Paula Bruce e 7 do Lehninger. Tchau, tchau.